Essa semana vi duas pessoas conversando e discutindo se afinal as pessoas mudam ou não mudam. Uma das pessoas dizia que as pessoas são como elas são e não tem como mudar. E a outra dizia que sim, é possível que as pessoas mudem para melhor ou para pior, muitas vezes mediante alguma situação da vida. E você? Acha que as pessoas mudam ou não mudam? Confere aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Para começar o vídeo, é importante já deixar destacado. Se eu não acreditasse que as pessoas mudassem, eu poderia rasgar meu diploma. Então, sim, as pessoas mudam. Ponto. O que a gente precisa entender é o que é essa mudança, em que medida, em que intensidade, em quais situações elas acontecem. Por quê? Porque às vezes a gente exige mudanças das pessoas que elas não dão conta. Né? Então a gente poderia entender, lembrando dos outros vídeos, né, que eu falava da águia e da galinha. Será que a galinha poderia ser uma águia, poderia mudar para uma águia? Não. Mas uma galinha poderia fazer mais coisas que as outras galinhas? Sim. E para a gente conseguir entender melhor em que medida as pessoas conseguem mudar, e onde as pessoas dependeriam só do seu esforço, da sua vontade, e aquilo que as pessoas não conseguem mudar porque realmente é algo dela, que elas precisam entender, tem uma metáfora que é muito bacana, e eu acho que ilustra bem isso. Imagine que quando a gente nasce, existem vários botões de volume, sabe aquelas coisas de regular, que nem tem estúdio e, sei lá, painel de avião. Imagina aqueles volumes que a gente roda assim, vários botões daquele. O que acontece? Algumas pessoas têm mais botões que outras, algumas pessoas têm botões diferentes das outras. E ok, são botões de volume, isso tem a ver com aquilo que a gente é. Se eu tenho, sei lá, 20 botões, outras pessoas têm 15, eu não posso tirar ou colocar mais botões na minha vida, que isso diz respeito à minha vida. Agora, o que eu posso mudar é a intensidade que a gente ajusta esses volumes. Porque pensando nessa metáfora então de som, de potência sonora, se eu tenho 10 botões de volume e todos os 10 estão no máximo, a minha vida faz mais barulho do que alguém que tenha 50 botões e todos os 50 no mínimo. Entendem essa questão de mudança? Porque assim, tem coisas na vida de alguém, do meu marido, da minha esposa, que me atrapalha. O que é isso? Vamos identificar se você está querendo que ele aumente ou abaixe o volume de algumas situações que ele tem. Se a gente está falando de intensidade, seja mais assim, seja menos assado, mais assim, a gente está ajustando. Agora, se a gente quiser criar ou extinguir alguma coisa, pode ser complicado. Porque pensando que a gente tem os botões que a gente tem na nossa vida, a gente não pode arrancar ou colocar. O que a gente tem que entender é, eu não gostaria que ele tivesse, sei lá, o botão de tal situação, de tal comportamento, de tal... Enfim, se ele colocar isso no mínimo, é o suficiente? Muitas vezes sim. Ou queria que ele fosse muito de um jeito, e sei lá, o botão de... E aí tem essa questão da regulagem, tem volumes que vão até 100, tem volumes que vão até 50, tem volumes que vão até 15. Se você queria que ele fosse muito de um jeito, ele colocar o botão dele ou dela de volume no máximo, é o suficiente? Muitas vezes é. Muitas vezes essa questão de mudança é questão de ajustar esses volumes de uma maneira mais adequada para a nossa vida. O que a gente tem que entender, e como eu dizia de novo naquele vídeo que acabou dando uma repercussão até bacana, da galinha entender que ela é uma galinha, a gente tem que entender que nós somos quem nós somos. E aí também não se exigir demais da gente. Então quando eu falo sempre aquela história meio clichê, autoconhecimento, saiba quem você é, de alguma maneira eu estou pedindo para que a gente se reconheça como quais botões eu tenho, quantos são esses botões. De modo que se alguém pedir para que a gente faça algo, ou a gente esperar algo da gente mesmo, que a gente não dê conta, a gente sabe. Quando eu falo daquele território individual o que você pode fazer e o que você não pode. O que está fora da sua alçada. O que é isso, em outras palavras, se não entender quais botões você tem para manejar? Porque se estiver dentro da sua alçada, você sabe, eu posso aumentar os botões de volume, eu posso abaixar, posso equilibrar, abaixa um, levanta o outro. Agora, se estiver além disso, você não consegue. Então, reconhecer o que você pode e o que você não pode é saber das suas potencialidades e suas fraquezas. E a mesma coisa com quem está ao seu lado. Senão você passa a exigir coisas da outra pessoa que ela não pode dar e você fica frustrado com ela como se ela pudesse e não quisesse. Então, muitas vezes ela quer e ela está fazendo o melhor dela. E aí a gente tem que se perguntar, o melhor dela é o suficiente pra gente? Ou eu estou sendo muito exigente em querer que ela dê mais do que ela pode?
Entendem a reflexão? Então, quando alguém pensar nessa questão de mudança, é um discurso muito comum, inclusive essas pessoas que conversavam diziam, muitas vezes as pessoas prometem mudanças, então o homem fala que vai parar de beber, a mulher fala que vai parar de não sei o quê, e durante algum tempo essa mudança realmente acontece. Né? Sei lá, semanas, meses, aí a pessoa, ela mudou, e depois isso volta. Viu como é que a pessoa não muda? Não. Ela mudou no tempo que ela achou que necessário, e aí tem outras coisas que a gente pode discutir em outros vídeos, que é essa força da homeostase para garantir que tudo seja do jeito que sempre foi, mas isso é outra história. Mas aquelas coisas, passou por um trauma grande, o nascimento de um filho, um trauma no sentido de mudanças abruptas, não que seja necessariamente algo ruim. Então, o nascimento de um filho, uma promoção ou a perda de um emprego, algo que mudou muito a vida, as pessoas ajustam seus botões de volume. Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que mudar a logística. Enfim, a gente muda. Porque isso faz com que a gente mude assim, as pessoas mudam. O que a gente não consegue fazer é deixar de ser quem nós somos. Eu acho que deu para entender, senão vai ficar muito repetitivo. Tá bom? Semana que vem tem mais vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até lá! E para você que não conhecia o Amor no Divã, meu nome é Matheus Vieira, sou psicoterapeuta individual e de casal, além de coach de relacionamentos. O meu trabalho é ajudar as pessoas a serem mais felizes no amor. Eu atendo em Curitiba e se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, basta acessar o site www.amornodivan.com.br ou o nosso canal no YouTube ou nossa página no Facebook. Lá você encontrará os meios para entrar em contato comigo e conhecer um pouco mais de perto o meu trabalho. E se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, curta a página, que assim você vai poder acompanhar mais o nosso trabalho. Até a próxima!